vamos começar nossa aula de hoje, falando sobre mais um tipo de bioreator, que é o bioreator descontínuo alimentado. A gente viu semana passada o descontínuo, simplesmente, tá? Então, descontínuo a característica dele é aquela no qual tanto o substrato quanto o meio de cultura são colocados de uma vez só no reator e é aguardada até o final da fermentação. No caso da fermentação descontínua alimentada, a principal característica dela é aquela no qual é colocado o inóculo no reator e a alimentação ela é inserida, ela é colocada devagar, então ela é colocada continuamente, tá? Então, a gente vai ver mais algumas características desse tipo de fermentação descontínua batelada, e de onde a gente utiliza. Então, esse tipo de fermentação descontínua alimentada, também é conhecida como batelada alimentada, tá? Então, ao invés de a gente estar falando aqui de descontínua batelada, descontínua alimentada, é comum também se falar batelada alimentada. A característica dela é aquela no qual um ou mais nutrientes eles vão ser adicionados ao fermentador durante o cultivo e os produtos formados permanecem até o final da fermentação. Então, esse é um tipo de fermentação na qual não há retirada de produto. Então, essa fermentação vai ser colocado os substratos ou os nutrientes necessários para que o processo aconteça, mas nada vai ser retirado de produto ali. Em condições normais, não vai ser retirado nenhum produto. Aqui do lado a gente tem uma figura que mostra como acontece esse processo de fermentação descontínua alimentada ou batelada alimentada, no qual a gente tem o mosto, o inóculo já fica aqui, e com o passar do tempo, vai sendo adicionado o mosto. Tá? Vai sendo adicionado. E aí esse mosto, ele contém os nutrientes necessários para o processo fermentativo. A técnica, ela está ali situada entre a fermentação, então é um meio de fermentação descontínua e contínua, tá? Ela não é descontínua, porque eu tenho entradas ali com o passar do tempo, mas ela também não é contínua porque eu não tenho retirada de produto. Então, essa é uma característica dela que a faz ficar entre esses dois tipos de reatores, esses dois tipos de fermentação, onde é necessário uma vazão de alimentação apropriada, com a constituição certa dos componentes. Exemplo desse tipo de fermentação descontínua alimentada é a produção de proteína, microbiana, glicerol, acetona, butanol, ácido acético e, além disso, a gente tem uma das mais conhecidas, que é a fermentação alcoólica. Então, a fermentação alcoólica industrial, ela também está acontecendo nessa forma de descontínua alimentada. Então, tem uma alimentação aqui e nada é retirada de produto. Então, a batelada alimentada, quer dizer, um exemplo que a gente mais conhece de descontínua alimentada é o processo fermentativo de álcool. Então, devido à grande variedade de aplicações desse processo descontínuo alimentado, algumas variações elas podem ocorrer com a finalidade de ajustá-los à produção de diversos produtos obtidos por fermentação. Então, essa batelada alimentada, ela pode ter uma
quantidade muito grande de aplicações. Então, a gente pode acontecer algumas alterações nesse processo, de acordo com o processo que se deseja trabalhar. Então, aqui a gente tem um exemplo: processo descontínuo alimentado, repetitivo, cíclico. De tempos em tempos, é retirada rapidamente um determinado volume do meio fermentado da dorna, preparação do produto fermentado, sendo recomposto até o seu valor pela adição de um mosto novo, com vazão de alimentação conveniente. Então, como que funciona isso daqui? É como se o processo de bacalhau alimentado ele tivesse cessado. Mesmo ele não tendo cessado ainda, o processo de fermentação não tendo cessado, faz uma retirada desse material fermentado e depois continua alimentando. É como se fizesse uma parada, faz uma retirada e continua alimentando. Isso é o que chama de processo descontínuo alimentado repetitivo cíclico. Ao final dessa fermentação, repete todo o procedimento. Então, é uma vertente da fermentação descontínua. E por que a gente tem essas vertentes? O objetivo é atender a demanda de cada um desses processos. Então, provavelmente, em uma determinada produção de levedura e antibiótico, obteve um rendimento maior de fermentação com esse tipo de processo. Então, faz uma retirada e depois é como se interrompesse, retira e volta a alimentar. Provavelmente, interrompe, né, o que pode acontecer é, quando percebe que o rendimento ou produtividade ele começa a cair, faz essa interrupção. E também se tiver alguma contaminação. Então, se percebe-se durante o processo que essa contaminação ela está aumentando, então, para o processo fermentativo, faz a retirada ou faz até um tratamento com um antibiótico, com algum produto que consiga eliminar essa contaminação que está ali dentro e depois volta ao processo de alimentação de novo. Então, são alguns motivos que justificam ter essa vertente no processo bacalhau alimentar. Uma outra vertente é aquele que é um processo descontínuo alimentado estendido. Essa é uma operação que a concentração do substrato limitante é mantida constante no meio de fermentação pelo suprimento contínuo de nutrientes. Então, isso daqui é um processo no qual a fermentação está ocorrendo através de retiradas de amostras desse processo fermentativo, desse meio fermentativo, faz o acompanhamento do suprimento necessário para a produção do produto, né, do produto que se deseja, e tenta se manter essa concentração no ponto ideal. Então, esse é um processo no qual vai tendo um suprimento contínuo desse nutriente. E aí, qual é o objetivo disso? É estender esse período de fermentação. Então, vamos pensar que a dorna ela já encheu, tá? Com o tempo ela foi tendo entrada, ela encheu. Depois desse tempo que ela encheu, teoricamente pararia a fermentação, faria todos os processos posteriores adequados, e aí começaria uma nova fermentação novamente. Mas aí, nesse caso, vai adicionando um nutriente, não vai adicionando o mosto, né? Vai adicionando só um nutriente, ou seja, vai dando condições de que a levedura consiga ter forças e ela consegue aquele residual que sempre sobra no processo fermentativo de substrato, ela vai se alimentando daquilo e produzindo. Então, o objetivo disso, o principal objetivo de se estender esse período é que tenha um rendimento maior, consiga um rendimento maior.
Então, mas, então, até poderia haver questionamento. Então por que que toda a fermentação não trabalha dessa forma? Quando chegar ali no final, eu vou dando nutriente para a levedura, para que eu tenha um rendimento sempre maior e eu tenha o mínimo resíduo possível. O problema é que, em escala industrial, não dá para parar um bioreator desse tamanho, uma dorna desse tamanho, para ficar dando nutriente e esperar. Então, é melhor que tente melhorar o rendimento de uma outra forma do que ficar dando nutriente para a levedura, para que ela possa reaproveitar não, mas que ela possa aproveitar aquele resíduo de substrato que ela não teve condições de se alimentar e produzir um produto, ou ela transformar aquele resíduo num produto desejado. Então, a indústria não tem esse tempo para ficar aguardando ali e faça toda essa. É como se a gente tivesse um vaso de planta e ficasse regando ali, sendo que tá chegando mais flor, tá chegando, e aí não tem como, é a mesma coisa aqui. Então, não posso parar, ficar com uma dorna de 300 mil, 400, 500, até 1 milhão de litros parada, dando nutriente para a levedura, para que ela consiga transformar aquela quantidade que teoricamente ela não se alimentaria, que ela não transformaria no produto desejado. Então, a ideia aqui é que para reações em menor escala, aí sim a gente faça isso, mas caso contrário, a melhor opção no processo fermentativo, tentar de uma forma que esses resíduos, ou que essa sobra de nutrientes, elas sejam minimizadas. As principais características desse tipo de fermentação, batelada alimentar. A vazão dessa alimentação, ela pode ser constante ou variar com o tempo. Então, essa é a grande vantagem de a gente ter esse tipo de reação, de fermentação. Porque a vazão, a gente pode ir variando. E aí, por que se varia? Por que eu não deixo constante sempre? E por que não seria muito mais, para todo o processo, não seria muito mais simples eu ter uma vazão constante? Em condições normais, sim. Em condições normais, a melhor opção realmente é deixar uma vazão constante para que a levedura ela não sinta tanto um momento de escassez ou sobra de nutrientes. Então, isso seria o ideal mesmo. Então, em condições normais, essa seria a melhor opção. Porém, por que varia? Porque pode ser que em algum momento a quantidade de nutriente na forma de mosto que está sendo colocado ali, ela está sendo muita. Então, se ela está sendo muita, industrialmente a gente diz que como se a levedura estivesse se afogando de tanta comida que ela está tendo ali. Então, se ela está se afogando, então precisa reduzir essa quantidade. Então, reduz essa quantidade. E vai chegar uma hora que está faltando nutriente, aumenta de novo. Então, é que a levedura, ela não é uma máquina em que chega a quantidade de nutriente e ela transforma. Tem momentos que ela não está bem, né? O micro-organismo não está bem, então ela precisa ter uma quantidade de alimentação um pouco maior. Tem hora que ela tá muito bem, então ela não precisa ficar se alimentando toda hora. Então, a levedura, por ser um ser vivo, né, então ela não consegue ter a gente não consegue ter esse controle exato. Então, por isso que é uma grande vantagem da gente ter essa variação para ter um controle maior. O que não acontece quando a gente está falando com batelada. Lembra de batelada? Coloca a levedura,
o inóculo e coloca toda o substrato lá. Então, não vai alimentando devagar. Coloca tudo de uma vez só. E aí, colocou tudo de uma vez só, não tem muito o que fazer. Tem que esperar o processo de fermentação acabar para fazer todo. Quer dizer, não tem nada para fazer. Tem como fazer, pode fazer todo o tratamento ali. Mas eu digo que não tem como fazer. Vamos diminuir um pouquinho desse substrato, que a levedura está com muito substrato. Então, esse tipo de situação não tem como ter um controle no processo em batelado. Já no batelado alimentado tem. Então, quando, através de análise, percebe-se que a fermentação está um pouco mais lenta, então, se ela está um pouco mais lenta, então precisa fazer alguma coisa para acelerar, ou seja, para que a célula ela comece a ter uma produção maior, tanto de levedura quanto de produto desejado. A mudança do volume pode não acontecer, então, se eu tenho uma variação na minha vazão de alimentação, então, consequentemente, eu também posso ter uma mudança no meu volume. Então, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma dorna e eu estou alimentando. Está alimentando, e aí vai acompanhando como está a assimilação do substrato pelo micro-organismo. Vai chegar uma hora que a dorna não encheu e tem muito pouco substrato dentro desse reator, dessa dorna. Então, o que pode se ter? Pode para ali já essa fermentação, esse processo fermentativo, mesmo não tendo enchido, não está cheio a dorna, e parte para outra. Então, essa é uma característica que tem. E aí também, dependendo da concentração de substrato e da taxa de evaporação do sistema, a gente também tem esse tipo de variação no volume. Porque se essa dorna ela for uma dorna aberta, então vai ter uma evaporação de CO2 do sistema. Como ela é uma dorna aberta, não tem como recuperar esse CO2. Então, esse CO2 que a levedura produz, ela não consegue ser recuperada. Então, ela acaba perdendo por evaporação. Perdendo por evaporação, tem essa variação do volume do reator. Se essa dorna for uma dorna fechada, aí sim, e aí, se essa for uma dorna fechada e tiver uma captação desse CO2, consegue manter o volume ali dentro, final, consegue manter ele constante, porque esse CO2 que na aberta seria perdido para o sistema, ali ela é recuperada, então recupera e consegue manter esse volume. Mas se a gente pensar como sistema, o nosso reator, mesmo que esse CO2 ele seja captado e mandado por uma coluna de absorção, mesmo que o sistema nosso, que é a dorna, ele acaba perdendo. Então, tem uma redução do volume. Mesmo que essa quantidade de volume seja, talvez, insignificante, mas é um valor a ser considerado. Estudos dizem que perdem por evaporação em torno de 1% de uma produção diária. Então, se eu tenho, por exemplo, uma dorna, ela tenha 7% vamos aumentar um pouco, vamos colocar 10%. Ela tem 10% de álcool nessa. Então, diz que 10%, 1% desse álcool que tem ali pode ser evaporado, pode perder por evaporação. E aí, tem uma relação também com a quantidade de CO2. Essa quantidade de CO2, ela geralmente representa, na verdade, esse CO2, o álcool, ele acaba indo junto com esse CO2 embora. Tá? Se fosse só o CO2 embora, a gente teria uma perda só relativa ao CO2. Mas esse CO2, ele carrega esse álcool. E a perda é em torno de 1%. Então, é 1% de álcool de toda aquela dorna que está perdendo. Então, se a gente tem uma dorna de 300 mil litros, desses 300 mil litros,
10% é referente a álcool, então se 10% é referente a álcool, nós teríamos 30 mil litros de álcool. Desses 30 mil litros de álcool, perde 1% por evaporação. 1% daí seria 30 mil, 3.300 litros. Então, 300 litros estariam perdendo numa dorna de 300 mil. É pouco, talvez nem perceberia isso, mas é uma perda que se tem por evaporação. Continuando, é possível controlar a concentração de substrato no fermentador, de modo que o metabolismo microbiano seja deslocado para uma determinada via metabólica, levando ao acúmulo de produto específico. Então, como a gente tem um controle do que está entrando, então a gente tem um controle, e o controle é do substrato, então esse controle do substrato que a gente tem ali, então a gente consegue, é possível de se fazer, de acompanhar qual é a via metabólica que a gente deseja. Então, se a gente coloca uma quantidade muito grande de substrato, pode ser que a levedura não siga aquela rota que a gente está desejando. Então, é uma característica com esse tipo de fermentação, a gente consegue ter esse controle. Então, a gente consegue, é possível de ser controlado como vão se dar a produção desses produtos que a gente vai estar, que a gente deseja. Então, aqui a gente tem uma curva característica uma curva característica de concentração de micro-organismo e da quantidade de micro-organismo. Então, a gente aqui tem nessa linha o número de micro-organismos, ele sempre vai estar aumentando, mas a concentração dele, ela diminui até o término de enchimento, e depois ele aumenta um pouco essa concentração de micro-organismo ou de células. Então, percebam que a concentração do micro-organismo, ela pode ter um perfil decrescente, tá? Então, aqui a concentração dela tem um perfil decrescente durante todo esse período aqui em que está enchendo a dorna. E aí isso acontece porque a concentração do celular, ela não depende somente da massa de micro-organismo, mas também da variação do volume decorrente da adição desse mosto à dorna. Então, a quantidade de mosto que eu tenho aqui é que vai fazer com que essa concentração de levedura, ela diminua, tá? Então, eu vou colocando substrato ali, eu vou colocando mosto, então a concentração dela vai diminuindo, mas em contrapartida, ela vai estar crescendo aqui a quantidade de levedura, porque se acontecesse ver a quantidade de levedura também começar a baixar, significa que o número de leveduras ali está caindo por causa dessa quantidade de mosto, e vai chegar uma hora que não tem mais fermentação porque toda a levedura morreu. Então, essa é uma curva padrão que tem que acontecer, no qual a concentração até o tempo de enchimento, ela cai, tá? Então, vamos pensar, lá no começo eu tenho 30% da minha dorna, 30% da dorna é levedura. Passa um tempo, eu coloco 10% de substrato. Então, a concentração de toda essa mistura, de levedura dessa mistura, caiu. Por que ela caiu? Porque eu tive 10% mesmo que eu tenha produzido mais levedura, não foi igual à quantidade que eu estou colocando de substrato, de mosto. Então, ela vai cair. Isso é normal ela cair. E a concentração? Desculpa, a concentração é normal. Mas a quantidade de levedura, ela tem que estar sempre aumentando aqui. Ela precisa estar aumentando para que o meu processo fermentativo esteja acontecendo. Então, dando continuidade, vamos ver agora quais são as vantagens e as desvantagens que a gente está utilizando esse tipo de reator. Eu tenho produção de elevadas concentrações de células
devido ao tempo extenso de trabalho. Então, na batelada, eu não posso dizer que acontece imediatamente, porque tem um tempo de se colocar esse substrato lá dentro da dorna. Mas aqui, o tempo é bem mais extenso, quando eu comparo com uma batelada, porque eu vou alimentando toda essa dorna até que eu encha e eu não tenho problemas com a levedura. Então, percebam que aqui está tendo uma grande preocupação com o micro-organismo. Então, está tendo uma grande preocupação que essa quantidade seja aquela quantidade adequada. Nesse caso aqui de batelada alimentada, é como se a gente estivesse dando a quantidade que a levedura precisa se alimentar. No outro, na batelada, eu jogava tudo lá e espero ela se alimentar. Então, eu jogo toda a comida e falo, come. Agora, na batelada alimentada, não. Eu vou dando as quantidades exatas para que a levedura se alimente e produza o que a gente está desejando. Então, aqui, a gente tem elevadas concentrações de células devido a esse extenso tempo de trabalho. Então, o tempo aqui é um pouco elevado, quando a gente compara com a batelada. Talvez na batelada, a gente fala assim, para encher uma dorna demora 1 hora. Nesse caso aqui, o tempo para encher essa dorna, normalmente aí vai de 4 a 5 horas. Então, é uma alimentação bem lenta, para garantir que não tenha a levedura, o micro-organismo não tenha algum prejuízo. E aqui ele dá um exemplo da levedura de panificação e de cerveja. Esse tipo que é utilizado esse tipo de reator. No qual o objetivo é ter um crescimento celular. Então, se eu quero ter uma elevada produção celular, então eu utilizo esse tipo de, de, de fermentação, porque eu tenho um controle do que eu estou colocando ali dentro. Então, eu coloco a rota, o destino, qual é a rota que eu quero. Não sei se tem aqui, mas depois, lá na frente eu vou falar de novo, mas, por exemplo, a levedura de panificação, para produzir essa levedura é a mesma que a gente fala de panificação, que para usar para pão, mas ela serve para utilizar também em processo de produção de álcool. Ela também é utilizada, que é a Saccharomyces. A Saccharomyces, dependendo da condição do processo fermentativo, a produção de álcool que se tiver, eu não produzo álcool, eu produzo levedura. E a mesma coisa, para produzir essa levedura, dependendo da condição que se dá, e aí eu estou dizendo condição é com relação a essa alimentação que está se fazendo ao reator, o que acontece? Ela pode ir para a rota mais favorável das condições que estão fornecendo para ela. Então, na produção de levedura de panificação, tem que tomar muito cuidado, porque pode chegar em algum momento que está produzindo álcool em vez de produzir levedura de panificação. Então, precisa-se ter esse controle da alimentação para não estar, como que aqui o objetivo é produzir essa levedura, daqui a pouco não está produzindo levedura de panificação, está produzindo álcool, e não é isso que se quer. Melhor controle de adição de substrato durante a fermentação, particularmente importante no caso de concentrações de substratos específicos, como fonte de carbono, por exemplo. Então, aqui é onde vai se fazendo o controle. Então, através de retiradas de amostras, consegue fazer as análises com o objetivo de determinação da concentração de substrato. E aí, com essa concentração de substrato específico, é possível de ser colocado mais ou menos nutriente para nesse mosto.
melhor controle dos produtos obtidos ou dos efeitos de repressão catabólica, devido à adição de substrato ser limitada apenas à quantidade necessária para a formação do produto. Então, aqui também, igual eu falei, lá no exemplo da levedura de panificação, devido a essa quantidade de... quantidade não, mas devido a essa vazão de entrada de substrato, eu consigo ter esse controle melhor na formação do produto. O modo de operação, ele permite dominar e controlar os desvios no crescimento do micro-organismo. Então, é possível de se trabalhar com esse desvio que acontece no crescimento. Então, por exemplo, se eu estou com um processo de levedura de panificação, eu quero produzir mais levedura. Então, a quantidade de moço que eu vou fornecer para produzir a sua levedura vai fazer com que eu tenha uma maior ou menor produção de produto, que no caso aqui é a própria levedura. Permite repor a água perdida na evaporação, não é possível de se repor essa água, mesmo que essa quantidade de água não seja uma quantidade tão elevada, mas pode ser recuperada. Igual eu estava comentando que o CO2 ele evapora e leva o álcool. Ele leva o álcool, na verdade ele leva o álcool porque naquele exemplo era um produto desejado. Mas no caso aqui de panificação, a água é importante no processo no metabolismo do micro-organismo. Então, pode acontecer de estar tendo perdas por evaporação dessa água também. E aí, nesse processo de entrada aberta, né, a gente tem um sistema aberto, um foco em entrada, então é possível de estar repondo essa água. Um modo alternativo da operação de fermentações que utiliza substratos tóxicos ou baixa solubilidade. Então, esse tipo de fermentação permite que crie ou descubra algum modo alternativo de operação, para que evite esses substratos tóxicos ou que tenha baixa solubilidade. Então, quando se detecta a presença desses substratos tóxicos, a melhor opção seria cortar. Então, vamos parar, que isso daí está muito... Eu estou com um substrato muito nocivo ao micro-organismo. Só que nem sempre pode-se, não, para e eu vou pegar um produto de qualidade. Esse seria o ideal, mas industrialmente acabam vindo esses moços de má qualidade e que precisa ser utilizado. E aí, devido a essa possibilidade de redução ou aumento de substrato, então é possível, sabendo que tem alguns substratos ali que são tóxicos, é possível de se fazer uma redução na quantidade, porque aí a levedura, o micro-organismo, ele se adapta a esse tipo de substrato tóxico. Se eu coloco muito, ele não tem como combater. E se a gente coloca uma quantidade menor, ele tem condições de estar enfrentando esse substrato tóxico ali. Algumas aplicações da fermentação descontínua alimentar. Então, aqui, qual alguns exemplos em que a aplicação dessa fermentação descontínua alimentada, ela vai favorecer ao processo que o micro-organismo ele realiza durante essa fermentação. Então, a gente tem uma minimização do controle do metabolismo celular, que ela é
auxiliada, então essa minimização é algo realizado pelo micro-organismo. Então, para que esse micro-organismo ele tenha uma sobrevivência que seja garantida no meio ambiente, então ele basicamente ele precisa ter uma eficiência. E aí, o que é ser eficiente? O micro-organismo ser eficiente? Ele precisa não desperdiçar energia, ele não pode perder energia. E aí, para ele não perder essa energia, o, o micro-organismo, o metabolismo dele, ele dispõe de alguns mecanismos que regulam o seu metabolismo. E aí que vai prevenir para que não haja uma superprodução de um determinado produto ou uma enzima desnecessária para ele, né? Então, ele não vai ter uma quantidade exagerada, porque o objetivo não é ele ter vamos pensar numa levedura que produzisse muito álcool. Ela poderia produzir muito álcool, mas para si, para o metabolismo dela, seria prejudicial, porque ela iria produzir muito álcool, mas o metabolismo dela ia ser prejudicado, ou seja, ela ia gastar muita energia para produzir o produto que se deseja, mas para a vida dela seria muito ruim. Então, ela não conseguiria se manter viva. Então, o corpo, como uma defesa do micro-organismo, ele cria algumas, alguns mecanismos que evitam esse tipo de situação. Então, um exemplo é a chamada repressão metabólica. O micro-organismo, glicose ou qualquer outra fonte de carbono, são metabolizadas rapidamente. E aí, elas coíbem a ação dos genes que vão codificar a enzima relacionada a esse metabolismo de outras fontes de carbono. Então, esse é um fenômeno conhecido como repressão catabólica. Ou seja, o micro-organismo, para não permitir, quer dizer, o metabolismo desse micro-organismo, para não permitir que haja uma assimilação muito rápida dessa glicose, então ele proíbe a ação desses genes. E aí, essa é uma situação em que o micro-organismo ele vai se proteger, é uma proteção do micro-organismo para que ela não produza em excesso. E aí, como que se pode fazer para melhorar esse tipo de situação? Pode fazer o seguinte, pode utilizar um exemplo dessa fermentação descontínua alimentar, que vai fazer com que o, a célula não tente minimizar esse controle do metabolismo dela. Por quê? Porque eu não vou estar colocando muita glicose, ou frutose, sacarose, qualquer dessas fontes de carbono. Devido a essa variação que a gente tem de variação do que está entrando ali, dessas fontes de carbono, então a gente reduz, é possível fazer uma redução, e aí não vai acontecer essa repressão catabólica. Por quê? Porque não está colocando muita fonte de carbono. Então a gente poderia pensar assim, então eu tenho um problema que é a repressão catabólica. Como que eu diminuo essa repressão catabólica? Eu ponho menos fonte de carbono para o micro-organismo. Então, mas esse tipo de problema pode acontecer na bacalhada? Pode. Então, acaba isso sendo um problema na fermentação bacalhada. Eu tenho uma grande quantidade de fontes de carbono. E aí, como uma defesa do organismo celular, ela
ela não produz o que se deve produzir. Ela acaba guardando energia para ela, porque tem muita fonte de carbono ali. Então, na alimentação, na pelada alimentada, já destina a quantidade com fonte de carbono suficiente para a levedura. Então, ela não vai ficar se prevenindo, ou seja, guardando energia porque tem muito fonte de carbono. Então, isso aqui a gente pode até fazer uma comparação. É como se a gente tivesse muita comida, então a gente tem a levedura tem muita comida ali, então para que ela vai ficar gastando energia para produzir, por exemplo, álcool, gás carbônico, se tem comida ali? Então ela para, qualquer coisinha ela vai ali, pega uma fonte de carbono para ela, come, se alimenta, para que ela vai produzir CO2 e álcool? Então ela não vai fazer isso porque o metabolismo dela entende que qualquer hora que ela precisar, ela vai ali e se alimenta. Então, essa é uma defesa do corpo, que na verdade não é uma defesa, não. Além de ser uma defesa, então é uma situação natural. Tá? Eu tenho muita comida em abundância. Então, se tem muita comida em abundância, por que a levedura vai ficar gastando energia? Não. Ela economiza energia porque qualquer coisa tem uma fonte de carbono ali do lado. A partir do momento que eu reduzo essa quantidade de, de substrato, no caso, fonte de carbono, o metabolismo celular entende que ela precisa correr atrás da alimentação. Então, ela vai precisar ir atrás dessa alimentação, ela vai ter que gastar mais energia. E aí, quando ela vai gastar mais energia, então ela vai produzir CO2 e ela vai produzir mais álcool. Então, essa é uma grande vantagem da aplicação dessa bacalhada alimentada, é que do é fornecido para a levedura, do micro-organismo, a quantidade de nutrientes suficiente, nem para sobrar e nem para faltar. Uma outra, uma outra situação que acontece dando continuidade ao, ao processo de depressão catabólica, que acontece pelo metabolismo celular, os genes que codificam a síntese de enzimas induzidos são usualmente reprimidos. Em presença de um substrato ou um indutor, eles são desreprimidos, liberando a síntese da respectiva enzima. Então, a produção de proteína, aqui dá um exemplo, né, dessa produção de proteína recombinante, e a indução de protease se dá quando ocorre a diminuição da concentração de nitrogênio no meio. Então, dependendo das condições que se dá, ou seja, dependendo das condições que está no meio, induz a uma via ou outra. Tá? Então, quando eu tenho um excesso de nutriente, um excesso de mosco, eu vou induzir esse micro-organismo a uma rota. A partir do momento que eu tenho esse controle da entrada de mosco, é possível de se fazer, de ter o controle dessa rota que o micro-organismo vai estar utilizando. A gente tem aqui a inibição por feedback, ou retroinibição. Como que funciona? Acontece que nem sempre o produto que o micro-organismo está gerando é bom para ele. Então, nem sempre aquele produto que ele está gerando é de qualidade para ele. O que acontece é que, normalmente, esses produtos gerados são indesejáveis no desenvolvimento da levedura. Então, no processo produtivo de álcool, no processo fermentativo de álcool, o CO2
E o álcool produzido pela levedura, eles nada mais são do que excretas dessa levedura, desse micro-organismo. E aí, quem quer viver, quem que se sente bem vivendo no meio do excreta dele? Ninguém. Então, a levedura, ela se aumentar muito esse número de concentração dos produtos por ela gerado, isso uma, causa uma retroinibição dessa levedura, ou seja, essa levedura ela vai começar a reduzir a formação desses produtos, porque ela está percebendo que ela está produzindo e isso está fazendo mal para ela. Esse não está sendo retirado esse produto e não é para acontecer isso mesmo, porque é uma fermentação bacteriana alimentar. Então começa a ter muito, ela começa a reduzir. Então essa concentração de produto aumenta muito e ela inibe, ela para de produzir. Então, por isso que essa concentração, e aí a bacalhada alimentada vem a ajudar essa redução, vem a ajudar que ela produza uma quantidade adequada que não seja tóxica para ela. Aqui eu já falei sobre essa parte de prevenção de inibição por substrato, esse também eu já falei, e aí aqui precisa fazer precisa não, quais são as formas para fazer uma adequação do processo fermentativo para as condições operacionais. Então, o aumento da capacidade da produção de etanol nas unidades industriais forçou o aumento da capacidade volumétrica e do número de fermentadores. Então, aqui, nós tivemos nos últimos anos, e aí últimos anos que eu falo é de 10, 20, 30 anos, esse aumento da capacidade de etanol, então, houve uma utilização desse produto em escala industrial para utilização na matriz energética, teve um aumento muito, muito grande. E aí forçou que essa capacidade volumétrica e, consequentemente, não só essa capacidade, eu precisei ter um aumento do número de fermentadores, e aí isso causa como tem uma consequência, tem uma grande formação de espuma, efeitos de inibição pelo substrato, então todo esse, devido a essa grande produção, fez com que esse tipo de fermentação de bacalhada alimentada fosse a mais adequada, porque tem um controle do que está entrando. Então, até 1970, até um pouco antes ainda, eram-se utilizadas a fermentação para produção de álcool, era batelado. Só que devido a esse aumento, não dava mais, a levedura ela não conseguia se adaptar tão rapidamente a esse aumento de produção que se queria. E aí precisou ter uma alternativa desse tipo de fermentação. Então foi aí que essa fermentação descontínua alimentada veio a ajudar no processo fermentativo. E aí ele aqui fala também da produção de etanol, que vazões decrescentes levam a maiores produtividades de etanol. Então, na verdade, não precisa diminuir tanto, mas a quantidade, tem que dar a quantidade suficiente de substrato para o micro-organismo para que ele tenha uma produção ideal. É necessário fazer o estudo da cinética desses processos fermentativos para que consiga ter a quantidade adequada a ser alimentada para a levedura.
Então, é necessário que, sabendo a cinética, eu consigo ter um controle de quanto vai ser fornecido para a levedura. Ou seja, eu conheço como que funciona a velocidade de, de transformação dessa levedura, desse micro-organismo, desse substrato a um produto. Se eu sei qual é a velocidade que ele faz que o micro-organismo faz essa transformação de substrato a produto, eu consigo ter um controle de quanto eu vou estar colocando ali dentro, de quanto eu vou estar colocando substrato. Então, são algumas variáveis, tá? Então, não é só duas, três variáveis, são uma quantidade maior de variáveis. Então, vocês vão ver que existem bastante equações cinéticas que vão determinar qual a melhor condição para cada processo fermentativo. E aí, esse estudo cinético é que vai garantir qual é a quantidade ideal para se utilizar e se alimentar com uma dorna de fermentação. E aí, tendo esse controle, consegue permitir que tenha níveis baixos de substratos por um período de tempo e que vai ter uma quantidade de produto, é, ela vai ser aumentada com o tempo. Então, ou seja, se eu conheço essa cinética, eu mantenho níveis de substrato suficientes para o microorganismo para que ele consiga produzir esses produtos desejados. Ele permite manter a concentração constante e controlar a velocidade de crescimento. Então, esse controle que se tem através desse estudo cinético é primordial para o processo fermentativo, e nesse caso ainda mais na fermentação apelada alimentada, porque é graças a ele que vai se conseguir ter esse controle. Porque vamos pensar assim, ó, vamos pegar, a gente sempre pensa no processo anterior, que é o de batelada. Quando a gente pensa naquele de batelada, no qual eu tenho o inóculo e eu jogo todo o meu substrato lá dentro, eu não consigo ter esse controle celular. Não é possível ter um controle, quer dizer, é muito difícil ter controle algum ali dentro daquele processo de batelada, porque já está tudo misturado. É esperar o tempo para que o tempo de fermentação se encerre para conseguir fazer uma análise depois do produto gerado, da quantidade de levedura, do micro-organismo, da quantidade de substrato que sobrou. Aqui não, aqui isso é possível fazer continuamente. Então é possível ir acompanhando como que está o desenvolvimento, como que está se a levedura ou se o processo fermentativo está acompanhando aquela cinética que a gente está propondo para aquele tipo de processo. Então, quanto maior for essa velocidade de transformação de levedura, do microorganismo transformar essa matéria-prima em produto, melhor vai ser, maior vai ser o rendimento. Tá? Então, basicamente, essa seria alguns conceitos sobre o que é batelada alimentada. Tá? A gente poderia ficar aqui por mais umas 3, 4 aulas falando de fermentação descontínua alimentada, mas é importante que vocês conheçam, tenham uma noção dos princípios básicos dessa fermentação descontínua, batelada. E aí já vamos agora para fermentação contínua. Aí a gente encerra essa parte de reatores e bioreatores. Então, a gente viu
até agora a fermentação batelada, a batelada alimentada, e agora a gente vai ver a fermentação contínua. Basicamente, a fermentação contínua, ela... Então, vamos falar de uma outra forma. Quando a gente está falando em batelada, é um sistema fechado, não tem entradas e não tem saídas. Tá? A partir do momento que eu coloquei todo o meu substrato e meu inóculo ali, não vai acontecer nem entradas nem saídas. Quando eu estou pensando num batelada alimentada, eu tenho entrada e não tenho saída. Ele é um sistema aberto, que eu estou tendo entradas, só que ele não estou tendo saídas. No contínuo ele é totalmente aberto. Eu tenho entradas e eu tenho saídas desse nosso processo de fermentação contínuo. Característica dessa fermentação, desse tipo de fermentação, então, como o próprio nome já diz, eu tenho uma alimentação que é contínua no meio de meio de cultura, de mosto, então, eu tenho uma quantidade que está entrando ali continuamente dentro desse reator, e aí a ideia aqui, de novo, é que tem uma vazão constante, esse é o objetivo, que tem uma vazão constante. O volume de reação ele também precisa ser mantido constante através dessa retirada contínua. Então, para que a gente tenha um volume constante no processo contínuo, uma fermentação contínua, então a entrada e a saída elas precisam ser constantes e iguais. Então, tudo que eu estou colocando ali precisa ser igual ao que eu estou retirando. E, consequentemente, fazendo isso, o volume do processo fermentativo ele não varia. E aí, esse é um dos grandes problemas, né? Um dos grandes problemas em conseguir fazer com que haja essa retirada igual à entrada. Isso é uma situação muito difícil de se controlar numa fermentação contínua. E uma característica desse tipo de fermentação é que ela pode operar por longos períodos de tempo e em estado estacionário. Tá? Então, é possível de se conseguir trabalhar por longos tempos. E aí, quando eu falo longos tempos, ele pode ficar ali durante 1, 2, 3, 6 meses esse processo de fermentação continuamente, tá? Então, é claro que a gente tem alguns inconvenientes que a gente vai estar falando durante a aula, mas teoricamente é possível que esse processo fermentativo ele não se encerre ali muito rápido, tá? Então, eu vou mostrar as suas vantagens e as suas desvantagens disso está acontecendo. Então, quais são as vantagens de a gente estar utilizando fermentação contínua? Então, são inúmeras vantagens, e aí a gente vai ver que são inúmeras vantagens para determinados processos. Nem todos os processos fermentativos, eles têm as suas vantagens em utilizar. Tem alguns processos que nem tem muito estudo industrialmente do seu uso. Então, vocês vão ver que tem algum processo contínuo que é muito mais difícil de ter esse controle e aí, consequentemente, acaba não utilizando muito. A grande vantagem dele é que tem um aumento nessa produtividade do processo. E isso se dá pelo fato da redução de tempos mortos. O que seriam esses tempos mortos? Tempos mortos são aqueles tempo de enchimento da dorna, tempo de esgotamento da dorna, tempo de limpeza da dorna. Então, tudo isso é tempo morto, é tempo que poderia estar acontecendo o processo fermentativo e acaba perdendo tempo com esse tipo de, de, de tarefas. E aí,
qual é o tamanho desse tempo, qual é o tempo desse tempo, qual é o valor desse tempo morto. Então, esse tempo morto, vamos pensar assim, num processo fermentativo de 15, 16 horas, deve perder em torno aí dessas 16 horas, mais ou menos de 3 a 3 horas e meia, provavelmente é relativo a esses tempos mortos. Demora-se mais ou menos aí, eu acho, eu acho que é isso mesmo, mais ou menos de 3 a 4 horas. Gasta-se mais ou menos 1 hora e meia para esvaziar, para esgotar essa dorna. Vai gastar mais ou menos, se for no batelado alimentar, gasta até um pouco mais para encher essa dorna. Gasta-se aí mais ou menos até umas 4 horas. Então, estou falando aí de 5 horas e meia, 6 horas, mais ou menos. Quase a metade desse tempo total de fermentação, ele acaba sendo gasto para encher a dorna, para esvaziar e depois para fazer sepsia. Para fazer sepsia é o que gasta menos tempo, é o que perde menos tempo. Deve gastar entre 30 e 40 minutos para fazer a sepsia de uma dorna. Mas o que demora bastante, se for naquele caso de batelada alimentar, gasta-se mais ou menos umas 4 horas e meia de para enchimento e vai gastar mais ou menos 1 hora e meia para esgotar. Então, uma vantagem que se tem do contínuo é que não tem esse tempo morto, porque ela vai passando. Na verdade, essa dorna ela pode ser uma só, ou ela pode ser 3, 4 dornas, uma em sequência da outra, que o produto de uma vai sendo matéria-prima da outra, e esses três elas acabam tendo uma continuidade. Ou seja, eu tenho uma alimentação lá no início, na primeira dorna, e aí ele vai passando de uma dorna para outra. Então, isso é o que dá a característica de contínuo. O processo fermentativo, apesar de estar passando em 3, 4 dornas, mas é como se fosse um só, é como se fosse um processo só. Então, eu tenho essa entrada e tem uma saída. E aí, eu não tenho tempo morto, eu não tenho esse tipo de problema que eu tenho nos outros tipos de fermentação. E aí, consequentemente, eu trabalho também com volumes maiores. Então, dificilmente vai se fazer um processo fermentativo e manter o mesmo volume de produção. Então, normalmente, quando se utiliza um processo contínuo, já é pensando no aumento de volumes maiores de produto. E sempre é assim, tá? Até quando a gente, eu lembro quando a gente foi passar do processo de batelada alimentada para um processo de contínuo, ela saiu mais ou menos de uma produção diária de 300, 400 mililitros de álcool dia, ele passou para 1.100.000, mais ou menos. 1.100.000. Então, pensou no processo contínuo, já pensando em aumento de volume. É isso que se pensou. Normalmente, quando você pensa se vou mudar a fermentação e ela é uma batelada alimentada, normalmente não é pensando em aumento de capacidade. Tá? Se aumentar a capacidade, acaba tendo é como se trocar 6 por meia dúzia, não vai resolver muita coisa. Nessa fermentação contínua, obtém o caldo fermentado uniforme, o que vai facilitar o projeto das operações de recuperação de produtos de interesse. Então, depois na verdade, aqui não tem o final da fermentação, né? Porque o processo vai acontecendo ao longo desse reator. Então,
o caldo que está saindo no último reator, vamos dizer assim, ou que está na saída do reator, a gente já diz que a quantidade ali é sempre constante. É uma característica desse tipo de fermentação contínua, né? E aí tem os dois lados, né? Como sempre. Esse caldo fermentado, ele é uniforme. Então, ele pode ser uniforme ruim ou bom. Tá? Então, tem esse... Mas o importante é que ele está saindo uniforme. Essa é a característica dele. Por que eu falo que ele está saindo ruim? Se ele está saindo ruim, é porque a quantidade, o teor alcoólico desse caldo fermentado não é aquele que se desejava, que a gente estava desejando. Não é aquele que a gente está desejando, eu preciso fazer alterações nesse processo. E aí eu só vou conseguir fazer essa alteração modificando a entrada. Então não tem como mexer em alguma coisa dentro ali do processo contínuo para ter um resultado final diferente. Não tem como. A única forma é detectei que esse teor alcoólico está baixo. Então, eu vou alterar minhas variáveis de entrada e aguardar todo esse tempo desse, tanto do micro-organismo quanto do substrato ali dentro do bioreator para ver se vai ter o resultado lá no final que eu desejo. Mas, independente disso, esse, esse caldo fermentado é sempre uniforme. Uma vantagem é a manutenção das células no mesmo estado fisiológico. Então, como elas ficam muito tempo ali dentro daquele reator, eu tenho uma manutenção dessas células com relação ao estado fisiológico, porque as características que elas vão ter ali vão ser sempre constantes. A fermentação contínua é possível de se fazer associação com outras operações contínuas nas linhas de produção. Então, como ela é contínua, eu consigo fazer com que a saída dela já vá para o processo de separação, por exemplo, separação de leveduras desse caldo fermentado, e aí desse caldo que não tem mais a levedura, ou que foi reduzida a quantidade de levedura. Então, é um processo sempre contínuo. Então, a gente consegue manter essa continuidade, o que não é possível. Quer dizer, até é possível, mas é mais difícil de fazer isso no processo de fermentação batelada ou batelada alimentada. Com a utilização de fermentação contínua, tem uma maior facilidade também de emprego de controle avançado. Ou seja, quando eu estou usando... E aí, na verdade, não é que eu tenho maior facilidade, é que a gente vai precisar, é necessário o uso desse emprego de controles avançados. O que significa esse emprego de controles avançados? Significa que se a gente está trabalhando num processo contínuo, então esse processo contínuo é totalmente fechado, e aí começa, por exemplo, a formação de espumas. Como que se resolve esse problema com formação de espuma? Eu uso um anti-espumante. Tá, tudo bem, então, mas isso é feito também no batelada, no batelada alimentada também utiliza anti-espumante. Qual a diferença? A diferença é que quando a gente está falando em batelada alimentada ou batelada, o operador ele vai lá e joga uma quantidade de anti-espumante quando ele percebe que está espumando. Quando eu estou na contínua, como que eu faço isso? Está tudo fechado, eu sei que está espumando porque eu tenho um visor lá e eu vejo a formação de espuma. Como que ele vai controlar? Ele não pode abrir aqui, abrir e jogar, porque ali está com uma pressão alta, ele vai ter problema com relação a isso. E mesmo que tivesse aberto, a vazão de CO2 é tão grande que ele não vai conseguir jogar esse anti-espumante lá dentro para tentar reduzir a quantidade de espuma. Então, aqui é que entra esse controle avançado que é tido nesse contexto como uma vantagem,
em que é possível de ser colocada um sensor, no qual, quando detecta a presença de espuma, ele emite um jato de anti-espumante. Então, ele joga uma quantidade de anti-espumante nesse meio reacional. E aí tem uma redução, tem uma quebra dessas espumas, então eu tenho uma redução de espuma. Então, esse é um emprego de controle avançado. Outro controle de vazão de entrada, tanto de substrato quanto de micro-organismo. Também não tem jeito de fazer sem controle. É necessário ter um controle de vazão, porque ainda tem que ter uma relação, não é só alimentar ao processo contínuo. Eu preciso ter uma proporção entre o que está entrando, a vazão que está entrando de micro-organismo e a vazão que está entrando de substrato. Precisa ter uma relação. E aí, como vai manter essa relação? Não adianta também só colocar uma bomba que mantém uma relação. Na verdade, precisa estar se medindo. Não adianta nada eu colocar uma bomba, a relação de uma com outra. Por exemplo, não adianta nada eu colocar uma bomba menor para o micro-organismo, que eu sei que a quantidade dele é menor, e aí eu coloco a proporção de substrato só mantendo essa bomba. A gente sabe que essas bombas, elas oscilam a vazão delas. Pode ser que aconteçam outros problemas inerentes à bomba e que façam com que essa quantidade seja diferente. Então, precisa criar uma malha de controle entre essas duas entradas, nas quais, como que funcionaria essa malha de controle? Seria uma malha de controle que teria um medidor de vazão para essas duas correntes de entrada, ela teria uma vazão, um medidor de vazão para me falando quanto está entrando de substrato, quanto está entrando de micro-organismo, fez essa medida de vazão, manda um sinal para as bombas, para que elas possam aumentar ou diminuir. E aí essas bombas, elas precisam ter o que a gente chama de inversor de frequência, ou seja, é um instrumento no qual faz com que faça a alteração da rotação dessas bombas. É possível fazer a interferir na rotação dessas bombas através desse inversor de frequência que recebeu as informações do medidor de vazão devido à variação que a gente tem de vazão tanto de substrato ou mosto quanto de microorganismo ou levedura. Então é isso que comenta aqui que é emprego de controle avançado. Um outro exemplo de controle avançado também é com relação à saída. Então, lembrem que eu falei lá que uma característica dessa fermentação contínua é que a retirada e as entradas, elas são iguais, mas elas precisam ser muito, muito próximas. Então, mas como que pode ser feito isso? Pode ser feito isso através desse controle. Pode ser feito também de uma medição dessas duas vazões que estão entrando, a vazão de substrato e a vazão de micro-organismo, relacionar com a vazão de saída. E aí ela precisa trabalhar remotamente de tal forma que o que sai, o que está saindo, né, no produto, precisa ser igual ao produto, aos reagentes que estão entrando. Então, esse é algum dos exemplos que a gente tem de emprego de controle avançado. Tem uma quantidade, pode-se utilizar esses controles da forma mais inusitada que se quiser, tá? Então, um outro exemplo é controle de temperatura. Eu posso ter um controle de temperatura dentro da dorna, e aí como que é controlado essa temperatura? Uma quantidade de mistura reacional ali é retirada, passa para um trocador de calor e retorna. Então é como se fizesse
um bypass ali, né? Faz uma retirada, faz passar essa quantidade de caldo reacional por por esse trocador de calor, resfria e volta. Então, fica assim continuamente e faz com que haja uma redução ou redução não, né? Mas fique mantendo a temperatura que se deseja. Quando se faz isso, num processo fermentativo batelado ou batelada alimentada, não precisa ter tanto controle, porque aumentou a temperatura, aí o operador vai lá, fecha ou abre as válvulas, e ele consegue ter esse controle. Quando a gente está falando em contínuo, não dá para fazer isso. Né? Quer dizer, não dá para o operador fazer uma situação dessa. Você tem um controle de um instrumento. Então, vai ter um sensor ali de temperatura, vai fazer a leitura dessa temperatura. De acordo com a leitura, eu vou abrir ou eu vou diminuir a válvula desse trocador de calor. Então, se eu tenho, por exemplo, o caldo que está sendo fermentado, que está passando ali, eu vou chamar de meio reacional. Esse meio reacional está com uma temperatura acima da que se deseja, o que ele vai fazer? Vai abrir mais a válvula de água fria, porque vai fazer com que a temperatura desse meio reacional abaixe. Contrário, se está muito baixo, o que faz? Fecha um pouco a válvula de água fria, essa temperatura vai aumentar, e aí vai ter a temperatura que se deseja. Poderia até se pensar, mas se a temperatura está mais baixa, não precisa ter esse controle. Mas aí é a energia que está se gastando, né, para manter essa água fria. Então, quanto menos, quanto precisa ter menos, não tem mais, não tem o suficiente. Então, economia de energia sendo utilizada nesse computador de calor. E aí, consequentemente, com esse emprego de controles avançados, acaba acarretando que tem, é considerado como vantagem ou desvantagem, depende da situação. Então, que é o último exemplo, que é a menor necessidade de mão de obra. Então, se a gente pensar socialmente, isso não é uma vantagem, é uma desvantagem. Mas se a gente pensar em termos de processo, em qualidade de processo, então aqui é muito mais um instrumento, desde que cuidado, calibrado, ele acaba tendo um resultado mais satisfatório do que um operador, tá? O operador não vai conseguir ficar 100% do tempo dele olhando para a temperatura que está passando ali desse meio reacional e ficar abrindo e fechando válvula. Ele não consegue fazer isso. Então, é mais nesse sentido que mostra a ser vantagem em não ter uma redução do operador. Como desvantagem, então, só voltando, a gente mostrou lá que tem como vantagem a utilização de controle, de ter um controle melhor, mas em contrapartida, eu acabo tendo um investimento maior. Tudo isso que tem um avanço tecnológico, ou seja, eu tenho controles de temperatura, sensores de temperatura, malhas de controle, inversor de frequência, bomba com inversor de frequência. Tudo isso acarreta em um investimento maior. Então, eu tenho um investimento bem maior porque eu tenho que ter esse controle. Então, o investimento em um processo contínuo, ele aumenta bastante. Mas aí a gente precisa, mas se aumenta, então a indústria provavelmente pensaria, então vamos trabalhar com a outra. Só que aqui tem um ganho de escala, né? Então é proporcional. Na verdade não é uma proporção direta, assim, uma linear, aumentou e aumentou na mesma proporção. Na verdade aqui aumenta muito
a sua vazão, a sua quantidade de produto, e o investimento ele aumenta numa proporção um pouco menor. Por isso que justifica a utilização de, de, de contínuo. Senão, nem pensaria, né? Se esse investimento ele não conseguisse ser justificado pelo aumento de produtividade, aí não justificaria ter a utilização de fermentação contínua. Uma desvantagem, possibilidade de ocorrência de mutação genética espontânea, então, dependendo das condições que tiver dentro desse reator, como a gente não faz asepsia, como não é feito nenhum controle interno ali com relação a essa parte de contaminação bacteriológica, pode acontecer de ter mutação genética, e aí essa mutação, ela acaba, essas bactérias, não bactérias, mas esses micro-organismos, eles acabam ficando aderidos ali nas paredes do reator. Então, consequentemente, maior possibilidade de ocorrência de contaminação. Então, devido a essa redução de asepsia que se tem, esse controle de asepsia que se tem, então, consequentemente, ele traz como prejuízo essa ocorrência de contaminação. Dificuldade de manutenção de homogeneidade no reator quando causa adquirido algum comportamento citoplástico, aqui está falando em fungos filamentosos. Então, se acontecer nesse reator de acontecer, no caso, o produto gerar um comportamento em fluido não newtoniano, eu tenho esse problema de controle lá dentro. E isso acontece bastante por causa desses fungos filamentosos. Eles mudam a característica do fluido que está ali dentro. Quando a gente está falando, por exemplo, levedura, álcool, CO2, então, aldeído, cetona. Então, isso daí, essa mistura toda, ela tem algumas características de fluido newtoniano. Então, a gente vai para um lado, no caso aqui, dessa fermentação do fungo, a formação desses fungos filamentosos, e aí esses fungos, em contato com todo o meio reacional, ele deixa um fluido não newtoniano, e aí, consequentemente, de controle e manutenção muito mais complicado. Dificuldade de operação em estado estacionário, em determinadas situações, formação de espuma, crescimento de micro-organismos na parede do reator, ou ainda no sistema de entrada e saída de líquido. Então, algumas dessas desvantagens eu já até citei antes, mas realmente tem umas grandes dificuldades de se trabalhar com operação contínua. Porque quando a gente fala que é operação contínua, a gente imagina que todas as condições a gente consegue ter controle e a gente não tem problema nenhum. Então, em condições normais, é tranquilo, não tem fermentação contínua, seria até a melhor a se trabalhar. O problema é quando a gente tem alguns eventos que acontecem e que fogem do controle. Então, por exemplo, tá entrando, por algum motivo, teve um problema no controle de temperatura, talvez a válvula teve um problema mecânico nela, essa válvula quebrou alguma peça dela, então o sinal manda ela abrir, ela fala que abriu, mas é um problema mecânico da válvula e aí não consegue detectar isso. Eu tenho problema de incrustação de micro-organismo na parede do reator, porque vamos pensar o seguinte, apesar dessa minha vazão ela ser uniforme, ou seja, a minha entrada ser igual à minha saída, a gente tem um problema, vamos produzir um pouco mais, então eu aumento a entrada, vai aumentar a saída, tudo bem, não tem problema. Mas vamos pensar internamente, como que fica esse reator?
eu tava produzindo uma quantidade X, e aí eu estava mantendo, por exemplo, 70% do volume do reator. Aí, vamos produzir mais um pouco? Vamos produzir mais. Aí, aumenta a vazão de entrada. E aí, consequentemente, se eu aumento a vazão de entrada, é porque eu vou fazer uma retirada maior também, então vai sair mais. Então, eu aumentei a produção. Consequentemente, o que aconteceu com Só que isso leva um tempo, né? Não é assim, aumentou a entrada, eu já aumento a saída. Eu aumento a entrada e espero um pouco a saída, até que o resultado dessa minha entrada comece a sair. Então, a gente precisa esperar todo aquele tempo residual, ou seja, todo aquele tempo daquela entrada que eu aumentei, ela começa a sair. A partir do momento que ele ocupou todo esse tempo residual dentro desse reator, a hora que ele começar a sair, aí aumenta a vazão. Só que, vamos pensar, se eu mantive a minha vazão de entrada, aumentei, e eu mantive a saída, o que acontece com o meu volume do reator? Era de 70%, talvez subir para 80%. Então, ele subiu para 80% durante um período de tempo. Durante esse período de tempo, ele ficou em 80%, e aí, a hora que chegou lá no final, e aí eu vi que o tempo de residência deu, então eu vou lá e aumento a vazão de saída. Quando eu aumento a vazão de saída, o que acontece com o volume desse reator? Ele começa a baixar, ele vai abaixando. Então ele vai abaixando porque daí ele começa a puxar mais do que aquilo que estava ali dentro. Na verdade, ele não vai diminuir, ele vai manter os 80%, né? Porque se o que está entrando é igual que está saindo, ele só aumentou o volume dele e manteve. Agora vamos pensar numa situação inversa. Inverso não, vamos continuar com esse mesmo problema. Ele está com 80% do volume. Chegou lá a informação que não tem quantidade de substrato suficiente para alimentar, para esse processo de fermentação que a gente tem agora. O que a gente precisa fazer? Vamos diminuir. Então, vamos diminuir? Então, o que a gente tem que fazer para diminuir? Então, a gente reduz a vazão de entrada. Para que reduzir a vazão de entrada? Eu não posso, da mesma forma que o outro exemplo que eu citei, a gente não pode ir lá no final do processo fermentativo e fechar também. Por quê? Porque tudo aquele volume reacional que está ali dentro, ele tá em função daquela primeira variável que era aquela vazão maior. Então, eu preciso esperar todo esse tempo de residência dessa variação que eu fiz na variável no início, sair lá no final. Vamos imaginar que demore 1 hora e meia. Depois de 1 hora e meia, eu vou lá e fecho. Só que diminuir a entrada e a retirada tá maior, o que acontece com o volume? Ele era 80%, ele cai para 70%. Então para 70%, a hora que chegou depois de 1 hora e meia, que é o tempo de residência, eu vou lá e fecho a saída. E aí ele mantém 70%. Tudo isso para mostrar o quê? Eu tive uma redução de 80% para 70%. Aí, vamos lá no reator. A hora que a gente vai no reator, a hora que eu reduzir de 80% para 70%, aqueles 10%, que é o nível de diferença que ficou dessa modificação na variável de vazão que a gente fez, ela fica aparecendo assim. Imaginem que ficou uma marca em volta desse reator, internamente, uma marca dessa redução de volume. O que seria essa marca? Essa marca são micro-organismos que ficaram ali retidos. E aí, desses micro-organismos, pode ser levedura, que aí a levedura ela não vai suportar e vai morrer, mas tem aquela contaminação, ou seja, são bactérias que estão ali, que elas sobrevivem a essas condições. E aí ela aumenta, ela começa a se proliferar ali. Mas não tem problema ela proliferar ali, porque ela vai ficar aderida na parede. Não teria se em algum outro momento eu não precisar aumentar a vazão ou aumentar a produtividade. A hora que eu chegar no momento que eu precisar aumentar essa produtividade, o que vai acontecer com o meu volume? Ele vai aumentar. A hora que ele aumentar, ele vai entrar em contato com essa parede, com essa parede que tem bactéria, que ficou a bactéria aderida,
e essa bactéria vai para o meio reacional, e aí acabou. Aí toda essa contaminação vai para dentro desse processo fermentativo ou desse meio reacional e vai aumentar. Então, vai aumentar de uma tal forma que vai se perder o controle. Então, aqui eu só quis mostrar como que é possível ter esse aumento de micro-organismos na parede desse reator. Tá? Então, essa variação de vazão faz com que gere uma vazão, uma diferença de volume, e, consequentemente, micro-organismos ficam aderidos ali, e normalmente os que ficam aderidos são bactérias que são nocivas ao processo fermentativo. E quando tiver uma nova variação de vazão, vai acontecer desse micro-organismo ir para o meio reacional. E aí vai para o meio reacional e ele só vai aumentar, porque daí ele tem condições mais favoráveis ainda, porque ele tem fontes de carbono que são importantes para a levedura, mas também são importantes para as bactérias. Então, quando a gente pensa assim, a bactéria, a levedura, eu dou fonte de carbono para ela, na forma do substrato, mas as bactérias também se alimentam dessas fontes de carbono, então ela acaba concorrendo. Quando eu aumento essa quantidade de bactérias, devido a esse problema de crescimento microorganismo, crescimento bacteriano na parede do reator, faz com que a concorrência a esse alimento aumente, consequentemente, a bactéria ela tem um processo de reprodução, uma velocidade de processo de reprodução muito maior que da levedura, o aumento dela é exponencial, quando a gente compara com o crescimento de células em relação à levedura, então ela consegue ter um aumento que seja muito prejudicial a esse processo fermentativo. Algumas aplicações de reação contínua ou fermentação contínua. Então, é a fermentação contínua, que é a mais conhecida para larga escala. Tratamento de resíduos, então, tratamento biológico, e aí aqui é o tipo de reator de fluxo ascendente plasma. E processos não ascéticos, nos quais não se empregam reatores de alguns milhões de litros. Então, é aqui que eu até falei anteriormente. Existem alguns processos fermentativos que não utilizam volumes tão grandes quanto de fermentação alcoólica e de tratamento biológico de resíduo. Por quê? Porque esse processo de asepsia não consegue ser muito adequado. Então, não é da forma como se deseja. Consequentemente, para a produção aqui, ó, de enzimas e antibióticos, esse processo contínuo, ele não tem uma aplicação ainda ampla. Ele não é tão utilizado assim, esse tipo de fermentação. Então, uma das restrições à utilização de fermentação contínua é principalmente com relação à sua asepsia. Por mais, por mais que se consiga, que tente-se, né, vamos assim dizer, se tente fazer o adequado tratamento, é muito difícil, porque como não vai parar o processo fermentativo para fazer essa asepsia, como os outros dois exemplos que a gente deu, então é muito difícil de ter esse controle. E aí ele fica restrito a alguns processos. Então tem alguns processos que infelizmente eles não são adequados. Semana que vem, então, eu vou dar continuidade aqui, falta outra coisa, mas aí eu acabo essa parte de fermentação contínua, e aí a gente já começa o
próximo assunto. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje era só isso. Tem alguma dúvida? Tem algum, quer questionar alguma coisa? Então,